Boa noite a todos. Jesus, o que salva de pecados. Mateus capítulo 1, versículos 18 em diante, já foi lido este trecho aqui, mas eu acho que um reforço é bom, é positivo. Já foi várias vezes comentado isso ao longo dos hinos, das músicas, das belas músicas que ouvimos. Então, estamos com as mentes já bem informadas do que a Bíblia, em grande parte, tem a transmitir sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus 1, 18 em diante, eu quero logo deixar claro que eu vou me concentrar no versículo 21. Mas vamos ler o contexto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E aqui está o foco da pregação de hoje. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos que abençoes esta pregação, que tentaremos basear totalmente na Tua Palavra, e que Tu toques os diversos corações que aqui estão, com necessidades diferentes, e Tu sabes exatamente, de maneira muito pessoal, o que cada um precisa para o próprio bem. De acordo com a Tua vontade soberana, realiza, interfere benignamente nas vidas de todos nós que estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. A história todos conhecemos um tanto quanto bem. Muito triste, sentindo-se traído ao descobrir que a sua noiva, que ele esperava que fosse virgem, que não tinham casado ainda, mas esperava que a sua noiva fosse virgem, e agora, de repente, a encontra grávida, e ele pensou, meditou, certamente, era um homem fiel a Deus. Dificilmente podemos imaginar alcançar o tamanho da angústia de José. E o plano, então, foi abandonar a noiva. E curioso é que aqui diz, não querendo infamá-la, não queria acusá-la, que, aliás, pela lei, apenas seria apedrejamento, porque, embora não fosse casada, mas era considerado adultério, uma noiva fornicar. Então ele planeja de uma maneira
a melhor que ele pôde encontrar, ou a menos ruim, dentro desse contexto, e ainda mostrando consideração pela mulher. Não queria prejudicá-la, vou deixá-la. E não vou dizer para ninguém, eu vou sumir, eu vou desaparecer. Foi o melhor que José pôde traçar, em termos de planos. O anjo aparece e não permite, não concorda com isso, e avisa que Maria, apesar de continuar virgem, está grávida sim, mas não de homem algum, mas de uma maneira miraculosa, por uma interferência misteriosa e muito poderosa, mas eficaz, do próprio Espírito Santo. E sim, ela daria à luz um filho. Ele não deveria temer recebê-la, não deveria ter medo de enfrentar toda a carga negativa que viria de lá para cá, as acusações contra ele, contra ela, as gozações, as brincadeiras maldosas que iriam surgir, e surgiram. Não tema isso, não. Aguente e receba a sua mulher, porque tem algo muito sério acontecendo aí, José, algo muito maior do que você pode imaginar. E ela vai ter um filho chamado Jesus. Aliás, ela vai chamar esse filho de Jesus. Deus quer que o nome desse filho seja Jesus. Foi imposto a ela, não só sugerido, mas ordenado. No grego, Jesus, que vem do hebraico, Yehoshua, e na sua versão mais alongada significa José, Jeová é a salvação, e numa forma reduzida, Jeshua, que significa ele certamente salvará. Ou seja, de todas as formas, o nome, a ideia, o verbo salvar, a ideia de Salvador está lá. Em outras palavras, Jesus significa Salvador. E embora o próprio nome já expressasse o significado do ministério daquele menino que iria nascer, o anjo fez questão de explicar detalhadamente. Chamará Jesus, porque, uma explicação, dando motivo, ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí está o título da pregação. Jesus, o que salva de pecados. Se eu pedisse a você, para resumir numa frase de um verbo só, o ministério de Jesus, o que você diria? Ou talvez, abrangendo mais a pesquisa, o que o brasileiro diria, que conhece, em sua grande maioria, o nome Jesus, de uma maneira certa, de uma maneira errada, ou de uma maneira confusa, mas seria interessante. Escreva aí num papel uma frase ou uma expressão com um verbo que traduz na sua visão, da melhor maneira possível, o ministério de Jesus. E eu fiquei imaginando que muito provavelmente iria aparecer resultados como fazer o bem, curar pessoas, apresentar-se como o Messias prometido aos judeus, dar exemplo de uma vida obediente a Deus, revelar a pessoa do Pai,
mostrar o poder de Deus com estupendos milagres, mostrar exemplo de amor aos homens e como os homens devem fazer. Cada frase desta que eu citei está absolutamente correta. Tudo isto. Mas, mesmo juntando todas, e provavelmente algumas mais, que seriam possíveis de arrumarmos, estaria incompleto o conjunto, quanto mais uma só. Todas juntas ainda seriam incompletas, no objetivo de falar da essência do ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque se fosse resumir numa frase ou expressão com um verbo, a essência era salvar almas, ou salvar pecadores, salvar almas de pecadores. Separar de Cristo o verbo salvar, ou separar de Cristo o conceito de Salvador, é distorcer a obra dele. Por mais verdadeiras que sejam as outras descrições do ministério dele, mas essa descrição, essa soma de descrições, ainda seria uma distorção. Tamanha seria a falta da essência. Salvar pecadores. Aí está, de fato, o âmago. Mas salvar quem? O anjo disse: o seu povo. Que povo? Primeira pergunta. Ou a próxima pergunta. Se perguntássemos a José, José, você entendeu como? Quando o anjo disse que o filho de Maria vem para salvar o povo dele, do filho de Maria, dos pecados deles. Quem você entendeu? Muito provavelmente José diria, os judeus. Entendi que está se referindo aos judeus. Jesus, de fato, era o Messias, tão prometido aos judeus, a esperança nacional de Israel, Messias que traria toda sorte de felicidade e livramento ao povo, falado pelos profetas. Tudo ok, tudo certo. Mas é possível que a intenção do anjo ao falar seu povo fosse bem além dos judeus. Poderia estar falando também de gentios. Gentios são pessoas que não são do povo judeu. Todo aquele que não é judeu é gentio. Esses dois tipos só existem no mundo. Então, poderia estar também falando de gentios, ou pessoas de todos os povos. Tanto que alguns estudiosos, eruditos, intérpretes, entendem e interpretam mesmo a expressão aqui, o seu povo, como todos os salvos de todas as nações, e argumentam, não veem apenas os judeus aqui. E Cristo, de fato, pode olhar para todos os salvos e chamá-los de meu povo. Primeiro porque Ele é o Criador de todos, os salvos e os não salvos, como Colossenses nos ensinam, não vou ler, e muitas outras passagens, que Ele estava na criação, participou como uma das pessoas da Trindade, da criação. E além disto, Ele próprio, Jesus, se tornou membro da raça humana. E quando Ele fala, então, do meu povo, não é só meu no sentido possessivo, de pertencer a Ele, que é correto, mas tem um sentido também de ser meu povo
de que ele participa, ele é parte inerente, porque ele é humano, tornou-se humano também, além de não ter perdido, nem poderia, a sua divindade. Seja como for, sendo a intenção do anjo focalizar apenas nos judeus ou no mundo inteiro, o fato é que a Bíblia ensina fartamente a abrangência mundial do ministério salvador do Senhor Jesus Cristo. Lembram de João Batista, o que ele disse quando viu o Senhor Jesus Cristo passando? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados dos judeus. Foi? Que tira os pecados do mundo. Olha a largueza do ministério do Cordeiro de Deus, conforme anunciado pelo próprio arauto oficial dele, como foi João Batista. Apesar de fato, ter dedicado o seu ministério em primeiro lugar aos judeus, como ele próprio deixou claro algumas vezes, mas ele fez milagres entre os gentios e várias vezes afirmou de diversas formas o alcance da sua salvação. Depois de morto, ressurreto, antes de subir ao céu, já ressuscitado, ele indicou novamente o alcance do seu trabalho quando disse, lá em Mateus 28 e 19, instruindo os seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos entre os judeus, de norte a sul, leste a oeste de Israel. Não! Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todos poderiam se beneficiar da salvação que ele iria tornar possível na cruz. Mas e quanto a Israel? Foram cantados hinos aqui que falaram de Israel. O fato de Israel ter rejeitado Jesus significa que ficou de fora, então, o povo judeu perdeu a chance? Não. Como nação escolhida com um determinado propósito na humanidade, Israel seria posto de lado, sim, porque rejeitou Jesus Cristo. Mas por um tempo, apenas por um tempo. Até que ele, Cristo, até que Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus triuno, efetivasse a salvação de milhões de gentios, formando a sua igreja, que inclusive inclui alguns judeus. Mas, como um povo, os judeus iriam se beneficiar da salvação dele apenas no futuro. E esse futuro continua hoje sendo futuro. Conforme lá Paulo fala em Romanos 11, 26, no final da tribulação, aí que ele cita, todo Israel será salvo. Então, ele salvará o seu povo, judeus, gentios, todos aqueles que exerceriam uma fé pessoal nele. É correto ver o seu povo ali como os judeus, no sentido mais focalizado, é correto ver no sentido mais abrangente, como já comentei, mas, logicamente, quando se pensa em Jesus como Salvador, se chega logo no aspecto mais abrangente, claro, Salvador do mundo, Salvador de pessoas do mundo inteiro, não é Salvador do mundo indicando que nenhuma pessoa do mundo vai estar fora da salvação de Cristo. Não, não. Nenhuma pessoa do mundo está fora da possibilidade de salvação de Cristo. Foi uma oferta a todos. Mas quem vai se
beneficiar são aqueles que vão exercer fé. Pergunta crucial. Já respondemos quem seria esse povo. Agora ele viria salvar o seu povo de quê? Tem outra pergunta. Salvar quem? Seu povo, já explicamos. De quê? De uma doença mortal que iria consumir toda a humanidade, de uma fome mundial que levaria à morte a todos, uma morte lenta e dolorosa, da pobreza, iria salvar da pobreza e resolver o problema da desigualdade social no mundo, é isso? Iria salvar o povo das guerras, os povos cansados que estão de tanta luta, tanto derramamento de sangue, ele vai salvar, trazendo a paz? Não é bem assim. É, de uma maneira mais à frente, eu vou explicar um pouquinho, mas pensando aqui neste mundo, de uma maneira como nós entendemos as dificuldades de hoje, que a humanidade, não somente de hoje, mas que a humanidade sempre tem enfrentado, depois que o pecado entrou no mundo, doenças, fome, miséria, desigualdade, pobreza, guerras, tudo mais, não é o foco. O foco é, ele viria salvar pessoas dos pecados deles ou delas. Pecado. Salvar de pecado. E aqui está, de novo, o título da pregação. Jesus, o que salva de pecados. Não é o que salva de doenças. Não é o que salva de pouco dinheiro. Não é o que salva de insônia. Não é o que salva de isso. É o que salva de pecados. Palavrinha odiada esta. Pecado. Mal compreendida, mal quista, mal falada, mal explicada. Quer ter ideia do quanto uma pessoa anda afinado ou afinada com Deus? Pergunte o que é pecado. É uma perguntinha simples. Meu amigo, vem cá. O que é pecado? A resposta será claramente uma forma da pessoa demonstrar o quanto ele está perto ou longe de Deus. Dizendo de outra forma, o quanto ele está coerente com o que ensinam as Escrituras. A resposta dessa pessoa vai indicar o rumo. Certamente haverá centenas de respostas a essas perguntas. Milhares, talvez, de todo jeito, de todo tipo. Romântica, idealista, filosófica, religiosa, otimista, pessimista, antropológica, o que você possa imaginar. Em termos de áreas da humanidade, essas respostas poderiam se encaixar, porque é um assunto complexo, de fato, não deixa de ser. Uma coisa é certa. Se alguém falar qualquer coisa, pouca ou muita, qualquer coisa na sua resposta do que é o pecado, mas deixar de lado o conceito de que é algo que ofende a um Deus santo, esse não entendeu nada. Não entendeu nada. Pode ser um gênio, pode ser um pós-doutor, pode entender de filosofia, entender do que for, existencialista, e escreveu livros dessa grossura, ou leu, devora livros, tudo. Respeitado no mundo, faz palestras caras, anda nos meios mais badalados da ciência no mundo. Ou pode ser alguém muito religioso, anda encurvado, fala baixinho, com as mãozinhas juntas, assim, com um jeito de muito correto,
devotado. Pode imaginar, pode ser um arrogante, pode ser alguém realmente humilde, o que for, pode imaginar. Não importa se alguém não incluir na sua resposta o que significa pecado, não incluir o fato de que é algo, pensamento ou obra que ofende a um Deus santo, não entendeu nada das Escrituras. Está longe de Deus. Ou não entendeu ou não creu. Pode até ter entendido que pecado é isso, mas não crê. Todos os homens são pecadores. Todos sofrem deste mal. Que mal? Agredir a um Deus santo. Mas muitos não toleram admitir este fato, que é um agressor, que é hostil a alguém, inclusive a um Deus santo. Alguns até podem pensar, se é que existe um Deus santo, ou se é que esse Deus é santo, como diz, ou se é... As crenças são muitas, como vocês sabem. Mas muitas ou não há quem goste, quem tenha prazer e quem esteja pronto para admitir, de fato, eu sou um transgressor inveterado da lei de um Deus santo. Desobedeço o tempo todo, é verdade. Não, é muito difícil alguém querer admitir isso. E quando faz, é definindo o pecado de uma maneira muito particular, mas não segundo o conceito bíblico. Seja como for, irmãos e amigos, em qualquer ambiente alegre e agradável, se você falar em pecado, estragou a festa. Estragou a festa. Pecado não é assunto para se falar. Quando o ambiente é alegre, gostoso, agradável, comemoração, leveza. Pecado é um assunto complicado e que falou nele, estragou. Tirou a alegria dos semblantes, os sorrisos das bocas, tirou ali, porque esse é assunto que ele vem trazer aqui, pecado. O fato é que, estragando festas ou não, no anúncio oficial do Natal, ou seja, do nascimento de Cristo, feito pelo anjo de Deus a José, o destaque era precisamente pecado. Tira o conceito de pecado, vai ao chão a essência do ministério daquele que iria nascer de Maria. Tire. O que fica quanto ao ministério dele nesta terra? Eu não estou dizendo que se tirar o conceito de pecado, desaparece a própria essência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não, ele é Deus, ele sempre foi, sempre é, sempre será. É Deus, ele é autoexistente e não precisa de seres humanos ou de pecado para ele poder salvar e por isso ser importante, ou ser conhecido, ou fazer uma grande obra. Ele não precisa de nada disto. Ele é um Deus muito feliz, satisfeito com a comunhão interdivina que ele tem com as outras pessoas da Trindade, totalmente independente. Então, como Deus, Cristo, tem todo o sentido, muito mais do que nós pensamos e sempre terá. Então, quando eu falo aqui, é do ministério dele nesta terra, que desaparece, se desaparecer o conceito de pecado. Por quê? Ora, porque ele veio salvar o povo dele dos pecados do povo dele.
Não tem jeito de falar em Jesus Cristo sem falar em pecado, sem falar no anúncio do nascimento dele, estava lá, pecado. Quando lê o ministério dele, a vida dele nesta terra aqui, está lá o tempo todo, pecado, 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 ele falando em pecado. Estão perdoados os teus pecados, vai e não peques mais, pecado, pecado. E ele gostava de falar em pecado. Aí quando fala em ressurreição, quando fala na volta dele nos céus, para os céus, quando fala em ele intercedendo pelas pessoas, quando fala em ele enviar o Espírito Santo dele, a terceira pessoa da Trindade, para convencer o mundo de pecado, de novo, agora vem envolver o Espírito Santo com esse negócio de pecado. O trabalho do Espírito Santo, outro Consolador que Cristo enviou, ele e o Pai enviaram ao mundo, um dos ministérios, o ministério básico do Senhor Espírito Santo neste mundo é convencer o mundo de pecado. Muitos, infelizmente, estão muito longe da ideia de que Cristo basicamente veio salvar os homens de pecados. É uma pena isso. Porque fantasiam, romanceiam. E se falar em Natal, aí é que fica esquisito demais falar em pecado, ao mesmo tempo que está celebrando o Natal, uma festa linda dessa. É porque nós não gostamos muito de decoração, acho que sim, estaria cheio de luzinhas piscando, como está aí as praças e tal. Tudo muito bonito, de fato, muita cor vermelha, muitas bolas e tudo que vocês conhecem bem, muita alegria, as criancinhas cantando, belas letras, tudo tão doce, tão agradável, quase sublime. Falar de pecado. Imagine o seguinte cartão de Natal: desejo a você. Imagine você recebendo um cartão desse. Desejo a você um Feliz Natal, vírgula. Ou seja, que você, de fato, se entregue a Cristo, que veio salvar você dos seus pecados. Isso é cartão que esse cidadão me mande? Como é que pode? Que cartãozinho grosseiro, indelicado. Eu só estou fazendo o que o anjo fez. Quando o anjo anunciou para José, e no caso era para o mundo, porque ali ia ser escrito por Mateus e os outros, por Lucas e os outros evangelistas, Mateus, para o mundo inteiro. Eu só fiz isso. Muitos não gostariam de receber um cartão desse. E é um cartão muito mais bíblico do que talvez 99% dos cartões de Natal que se vendem por aí, e você entra nessa. Compra, paga caro, bonitinho, cheio de cor dourada, piscando. Alguns têm uma bateriazinha que ainda tem a luzinha assim. E tome baboseira! Que a paz universal entre os povos se achegue mais e mais. Aí vem palavras vagas que não querem dizer coisa nenhuma. Em termos profundos, em termos do que a Bíblia ensina. Aí vem outro e diz: querido amigo, no meio de toda aquela alegria, com a família em redor, champanhe na mesa, perus e bolos, pense um pouco se você já confessou aquele cujo nascimento estão comemorando, se você já confessou os seus pecados. Acabou a minha festa. Aí tem o Natal comercial, né? Que o próximo ano seja repleto de bons negócios. Ótimo.
Tem uma empresazinha, ou empresa zona, eu gosto de que me desejem um Feliz Natal, com um ano novo repleto de bons negócios, mas negócios limpos, conforme os padrões de Cristo, sem sonegação, sem mentira, sem roubo, sem suborno, sem corrupção, sem pecado. Traga prazer enviar cartões assim. O mundo está muito longe do que realmente significa a vinda de Cristo a este mundo. Infelizmente, crentes embarcam nesta canoa furada, construída por uma miscelânea de fatores ruins, desagradáveis a Deus, não aprovados pela santidade de Deus, envolvendo dinheiro, envolvendo interesse, envolvendo humanismo, envolvendo o diabo, plantar coisas erradas de Jesus Cristo, mesmo falando coisas lindas, mas erradas. Mas, de uma maneira geral, o homem é muito mais tocado por coisas bonitas do que coisas verdadeiras, e valoriza mais as coisas bonitas, e se deixa enganar muito mais gostosamente por coisas bonitas, agradáveis, do que por verdades duras, difíceis, para o ego aceitar. Repito, já encerrando. Foi nesse tom que o anjo se dirigiu a José, falando em pecado. Quanto a nós, crentes, gentios ou judeus, graças a Deus, porque somos povo de Cristo. Já compreendemos perfeitamente o que Cristo veio fazer aqui, a essência. Já entendemos que era preciso se arrepender dos próprios pecados. Já nos arrependemos, sim, e assim ficou definitivamente resolvido o problema terrível, a maldição, a condenação eterna que jazia sobre nossos ombros por causa dos nossos pecados. E assim, arrependidos e implorando por perdão, conseguimos o perdão e fomos alcançados pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, para o crente, falar em pecado pode parecer até estranho, o que eu vou dizer, mas há um aspecto que é até agradável. Um aspecto que é até agradável. Estou livre dele, pecado, da condenação que pesava sobre mim. Infelizmente, ainda cometo pecados ao longo da minha vida. Quem disser que não peca mais nesta terra é um mentiroso, como a Bíblia diz. Ainda cometo pecados, mas esses pecados já estão perdoados. A morte não me alcança mais, não tem mais o peso sobre mim. Estou livre. Então, nesse contexto, ou nesse conceito, receber um cartão de Natal falando nos seus pecados, graças a Deus, porque você se arrependeu dos seus pecados e pode comemorar corretamente o nascimento de Jesus Cristo, porque agora você entendeu o que ele veio fazer aqui, é uma alegria. Não estraga prazer coisa nenhuma falar de pecados para um crente. É uma tristeza, porque ele sabe que seus pecados causaram a morte de Cristo e tal. Certo, por isso é que eu disse num certo sentido, mas é um sentido muito forte. De outra forma, não haveria sentido o Espírito Santo nos fazer alegres, nos querer alegres, fornecendo a nós alegria, fruto do Espírito. Um deles é alegria,
Por que tanta alegria, mesmo falando em pecados? Porque eles estão perdoados, estão livres da nossa condenação. É um espetáculo. Então, para o crente, falar em pecados no Natal, no Ano Novo, de noite, de manhã, não é nenhum tipo de estraga-prazer. É uma lembrança agradável, por um ângulo, porque nós estamos livres dele. Quanto a você que não é ainda salvo no Senhor Jesus Cristo, deixe-me dizer, além de muito que eu já disse, Cristo ter vindo salvar o homem dos seus pecados, é muito mais do que salvar os homens como eu comentei, que poderia ser uma resposta de alguém, salvar de quê? De doença, fome, pobreza, guerras e tal. É muito mais do que Cristo salvar os homens disso. Porque todos esses males são consequências diretas ou indiretas do pecado, mas tem como origem o pecado. No começo, quando eu comecei a publicar o Falando de Cristo no jornal, eu colocava o meu telefone, não tinha celular na época não, eu colocava o meu telefone e marcava uma hora para se alguém quisesse falar comigo, me telefonasse. E acabei desistindo desta ideia, que meu propósito era conversar com pessoas precisando de salvação, uma forma de evangelizar essas pessoas, mas não deu certo. Por quê? Eu queria tanto, doutor Mauro, mas doutor Mauro, eu não era pastor ainda, como engenheiro chamavam assim. Doutor Mauro, eu queria mesmo era que Jesus livrasse meu marido da bebedeira. Pois é, eu sei o que a senhora deve sofrer, e tudo. Sofro muito, então eu imagino. Ficava difícil a conversa. Mas ele não pode salvar meu marido do álcool? Pode. Então é nisso que eu quero ter fé. E o senhor vai fazer uma oração. Minha senhora, é porque Jesus veio aí. Era exatamente isso aqui, o assunto era precisamente esse. Eu queria imitar o anjo. Jesus veio salvar o homem dos pecados deles, não é da bebedeira, de uma maneira exclusiva, de uma maneira pontual. Aí, às vezes, era doença. Eu estou com uma doença muito séria, doutor Mauro, eu queria que o senhor fizesse uma oração para mim, para eu ficar boa. Jesus não pode, não, curar a minha doença? Pode. Então, aí pode dizer que ele não queria. É porque eu não sei se ele quer. Não quer me curar? Com o meu sofrimento que eu estou tendo, ele não é bom, não. Olha, era muito difícil, porque na base de tudo, sabe o que era? Ninguém estava interessado em falar da essência do ministério de Cristo na terra. Para essas pessoas, o melhor que Cristo poderia fazer por elas era livrar o marido do álcool, livrar o outro lá do câncer, ou esse daquilo, ou coisas materiais, físicas, mesmo mentais, psicológicas, lícitas, que causam sofrimento de fato, mas não é o foco. E quando alguém conversa com você, com quase as mesmas palavras que você está usando, mas com foco diferente, a conversa fica muito difícil, quase duas linguagens. E é uma pena as pessoas acharem, até muitos que se dizem evangélicos, acharem que a grande obra de Jesus Cristo foi nos dar o que nós queremos para a nossa felicidade aqui na terra. Você sofre porque você quer, você não tem fé em Deus, você não pede um carro novo, você não pede um aumento, você não pede isso. Desafie a Deus, fale com Ele que Ele lhe dá, e tantas outras expressões, tantos outros conceitos que deixam de lado totalmente a mensagem do anjo para José. Ele veio salvar o povo dos pecados deles.
Já me salvou, ótimo, dos meus pecados. Sim, e meu carro? Mas é outro assunto. E minha vida, e meu emprego, e minha saúde, a saúde dos meus queridos e tal. Não, e vamos ver o que a Bíblia diz disso, o que ela fala. É outra coisa. Mas não é o âmago, não é o mais importante. Querendo resumir, todos esses males, como eu disse, são consequências diretas ou indiretas do pecado. E na vida eterna, na Nova Jerusalém, sim, ele vai aniquilar, destruir câncer, bebedeira, vício, sofrimento, lágrima, tudo acabou, destruiu. Ou seja, isso que as pessoas pensam que ele veio fazer aqui em primeiro lugar, ou em lugar mais destacado, de fato ele vai fazer, mas noutra oportunidade, noutra época, no futuro, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, eternamente, ele mesmo estando lá pessoalmente com seu Pai, lá. Então, o diabo é tão ruim, malvado, perverso, que ele usa algo que Cristo de fato vai fazer, que é tirar sofrimento, mas o timing que o diabo usa é errado, é trocado. E a ênfase principal do ministério de Cristo, que é salvar de pecados, ele tira. Deixa de lado e confunde as cabeças. Pecado é um negócio muito complicado, cada um tem sua maneira de ver isso, é muito relativo e tal. Deixa de lado esse negócio de pecado aqui, é muito complexo. Bom mesmo é tirar os problemas daqui. Aí vem milhões de pessoas falando em Cristo, tendo esperança em Cristo, nisto, que é correto ter esperança em Cristo, nisto. Depois de entender que o principal era os seus pecados serem perdoados por Ele, você ser absolvido deles, entrar na família divina, ir para o céu, novo céu e nova terra depois, nova Jerusalém celestial, e aí vem em toda a plenitude, todas as curas de todos os males que você puder imaginar. Então não é que ele veio só tirar pecados, como se só fosse pequeno, mas só tirar pecados, e quando pensar em Cristo, não tem nada a ver com essa questão de sofrimento, e tem tudo a ver. Lá. E aqui, a critério dele, ele nos livra de sofrimentos, às vezes ele não nos livra, às vezes ele permite sofrer mais, para propósitos benignos sempre, mas aqui é bem diferente. Se você conseguir entender um pouquinho disso, já acho que o meu trabalho foi bem alcançado. Segundo, a você que não é discípulo de Cristo, ainda não é salvo pela fé em Cristo, não me considere um estraga prazer em falar em pecado no dia de Natal. Eu quero lhe desejar o melhor Natal da sua vida. E o melhor Natal da sua vida é aquele em que você está consciente de seus pecados. Arrepender-se. Aceitar que Cristo nasceu para lhe salvar, morreu para tornar possível, ressuscitou e hoje no céu lhe convida à salvação. Então eu termino dizendo: Feliz Natal, que sejam perdoados os seus pecados. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas, cada um conforme a própria necessidade, como eu pedi no início. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.